Depois dos 50 e 60 anos, é natural começar a pensar mais em como envelhecer melhor. Não se trata apenas de viver mais tempo, mas de manter autonomia, disposição e qualidade de vida ao longo dos anos. Muita gente associa longevidade à sorte, genética ou a algum segredo difícil de alcançar. Mas, na prática, o que mais pesa são hábitos simples repetidos ao longo da vida, especialmente a alimentação. O corpo muda com o tempo, o metabolismo desacelera, a recuperação fica mais lenta e alguns sistemas passam a exigir mais cuidado. É nesse contexto que certos alimentos passam a chamar a atenção, não por fazerem milagres, mas por estarem ligados a processos que ajudam o corpo a funcionar melhor na maturidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que três alimentos específicos aparecem com frequência quando o assunto é longevidade. Note o que eles fazem no corpo depois dos 50 e por que eles merecem atenção dentro de uma alimentação equilibrada, sem promessas exageradas e sem atalhos perigosos. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer. 1. Por que a alimentação influencia tanto a longevidade após os 50? Depois dos 50 anos, o corpo passa a responder de forma diferente ao que você come. Não é apenas uma questão de calorias, mas de qualidade dos nutrientes e de como o organismo consegue utilizá-los. Com o envelhecimento, alguns processos ficam mais sensíveis. A digestão tende a ficar mais lenta, a absorção de nutrientes diminui o metabolismo, perde eficiência, a capacidade de recuperação do corpo cai. Quando a alimentação é pobre em nutrientes importantes, esses processos ficam ainda mais comprometidos. O resultado aparece no dia a dia como mais cansaço, menor disposição, perda de força, recuperação, mais lenta, maior vulnerabilidade a desequilíbrios. Por outro lado, quando o corpo recebe nutrientes de forma regular e equilibrada, ele consegue sustentar melhor funções básicas ao longo do tempo, como funcionamento muscular, saúde do coração e dos vasos, equilíbrio do metabolismo, integridade das articulações. É por isso que, ao falar de longevidade, não se trata de um único alimento mágico, mas de escolhas consistentes que, ao longo dos anos, ajudam o corpo a envelhecer com mais qualidade. No próximo tópico, vamos falar sobre o que esses alimentos ligados à longevidade têm em comum, antes de revelar quais são eles. 2. O que esses alimentos ligados à longevidade têm em comum? Quando se observa os alimentos que aparecem com mais frequência em conversas sobre longevidade, o que chama a atenção não é um rótulo de superalimento, mas sim características em comum. Esses alimentos costumam fornecer nutrientes que o corpo usa para se recuperar melhor, ajudar a reduzir o desgaste natural do tempo, apoiar o funcionamento do metabolismo, contribuir para um ambiente menos inflamatório no organismo. Depois dos 50, o corpo fica mais sensível a processos inflamatórios silenciosos. Esse tipo de desgaste constante acelera o envelhecimento dos tecidos, afetando músculos, articulações, e vasos e até a disposição no dia a dia. Alimentos ligados à longevidade também costumam ser mais naturais, menos processados, consumidos de forma regular ao longo do tempo, parte de hábitos simples e repetidos. Ou seja, o que faz diferença não é comer algo especial uma vez ou outra, mas ter constância. É a repetição de boas escolhas ao longo dos anos que cria um ambiente mais favorável para o corpo envelhecer melhor. No próximo tópico, vamos apresentar o alimento 1, explicando por que ele aparece tanto quando se fala em longevidade após os 50. Alimento 1, azeite de oliva e o apoio ao envelhecimento saudável.
O primeiro alimento que aparece com frequência, quando o assunto é longevidade, é o azeite de oliva. Ele é citado não por fazer milagres, mas porque fornece gorduras que participam do equilíbrio do organismo, e algo que se torna mais importante depois dos 50 anos. Com o envelhecimento, processos inflamatórios leves tendem a se tornar mais constantes no corpo. Esse ambiente inflamatório acelera o desgaste natural dos tecidos, afetando articulações, vasos e até a disposição no dia a dia. O azeite de oliva contém gorduras que ajudam a manter um ambiente metabólico mais equilibrado, o que pode contribuir para preservar melhor os tecidos ao longo do tempo, apoiar o funcionamento dos vasos sanguíneos, manter o equilíbrio do metabolismo. Outro ponto importante é que o azeite de oliva ajuda a substituir gorduras mais pesadas na alimentação. Essa troca, feita de forma consistente, costuma gerar um impacto positivo no funcionamento geral do corpo ao longo dos anos. Vale reforçar, o azeite de oliva não aumenta a longevidade sozinho. Não evita doenças e não reverte o envelhecimento. Ele atua como parte de um conjunto de escolhas, quando a alimentação como um todo é equilibrada. No próximo tópico, vamos falar sobre o alimento 2, que também aparece muito quando o assunto é envelhecer melhor após os 50. Alimento 2. Peixes e o suporte ao envelhecimento na maturidade. O segundo alimento frequentemente associado à longevidade são os peixes. Eles aparecem nesse contexto porque fornecem proteínas de boa qualidade e gorduras que participam do equilíbrio do corpo, algo que se torna mais relevante depois dos 50 e 60 anos. Com o envelhecimento, o organismo passa a lidar pior com processos inflamatórios silenciosos. Esses processos aceleram o desgaste natural de tecidos como músculos, articulações e vasos sanguíneos. As gorduras presentes nos peixes ajudam a manter um ambiente menos inflamatório, o que contribui para preservar melhor as articulações, apoiar a saúde dos vasos, manter o funcionamento muscular, ajudar na recuperação após esforços. Outro ponto importante é que os peixes costumam ser mais fáceis de digerir do que carnes mais pesadas, o que ajuda o organismo a aproveitar melhor os nutrientes, especialmente na maturidade. Reforçando, os peixes não aumentam a longevidade por si só, não evitam doenças e não fazem milagres. Eles fazem parte de um conjunto de hábitos alimentares que, ao longo do tempo, podem ajudar o corpo a envelhecer com mais qualidade. No próximo tópico, vamos falar sobre o alimento 3, fechando a lista e explicando por que ele também aparece ligado à longevidade após os 50. Alimento 3. Legumes verdes escuros e o apoio ao corpo na maturidade. O terceiro grupo de alimentos que aparece com frequência quando se fala em longevidade são os legumes verdes escuros. Eles se destacam porque fornecem vitaminas e minerais que participam de muitos processos importantes do corpo, especialmente depois dos 50 anos, quando a absorção e o aproveitamento desses nutrientes diminuem. Com o envelhecimento, o organismo passa a lidar com mais estresse interno e desgaste natural dos tecidos. Os nutrientes presentes nos legumes verdes escuros ajudam a proteger as células e a manter o funcionamento de sistemas importantes, como músculos ossos, metabolismo, circulação. Outro ponto importante é que esses legumes contribuem para o equilíbrio do intestino, algo que influencia diretamente a forma como o corpo absorve nutrientes. E quando o intestino funciona melhor, o organismo consegue aproveitar melhor tudo o que vem da alimentação. Vale reforçar: legumes verdes escuros não garantem longevidade, não evitam doenças e não substituem cuidados médicos. Eles apenas fazem parte de um padrão alimentar que favorece o envelhecimento com mais qualidade quando mantido ao longo do tempo. Ao longo deste vídeo, você entendeu que longevidade não é um segredo escondido em um único alimento. Ela está muito mais ligada a hábitos simples repetidos ao longo da vida,
especialmente a alimentação. Vimos que 3 grupos de alimentos aparecem com frequência quando o assunto é envelhecer melhor. O azeite de oliva, pelo papel no equilíbrio do organismo, os peixes, pelo suporte às articulações, vasos e músculos, os legumes verdes escuros, e pelo fornecimento de nutrientes essenciais ao funcionamento do corpo, nenhum deles aumenta a longevidade sozinho. Mas juntos, dentro de uma alimentação equilibrada e orientada, ajudam o corpo a envelhecer com mais qualidade. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e qual desses alimentos já faz parte da sua rotina.